Hoje vamos falar das aplicações conformes. Opa! E como eu comentei na aula passada, tem a ver com o problema de Dirichlet no plano, tá? E tem a ver com muitos outros problemas, tá? Envolvendo geometria diferencial, várias outras coisas que vocês vão ver depois. Então, deixa eu colocar aqui. Aplicações conformes. Tá? Então vamos repetir a definição que a gente tinha dado. Eu vou pegar dois abertos do plano, tá? O IV contido em C. Abertos. E eu vou dizer que uma aplicação entre esses dois abertos aplicação φ de U em V é chamada conforme. Tá? Eu vou colocar entre parênteses aqui, globalmente, essa palavra globalmente, eu posso falar de transformações conformes em um sentido local, tá? Depois eu posso comentar essa definição de sentido local, mas uma aplicação é conforme localmente quando a derivada em qualquer ponto, f' de z, for diferente de zero, tá? Então, existe essa definição, mas quando eu falar de aplicação conforme, vai ser no sentido global, tá? E quer dizer isso aqui, tá? Se somente se as seguintes condições são satisfeitas. Φ é uma aplicação holomorfa. Φ é holomorfa, tá? Em todo U, claro, quando a gente coloca assim é no domínio inteiro. Φ é bijetiva. Φ é bijetiva e a inversa da Φ também é holomorfa, tá? Φ menos 1 de V em U é também holomorfa. Tá? Uma observação é que alguns autores eles chamam transformações conformes também de biholomorfismo, tá? Porque é uma aplicação holomórfica cuja inversa é holomorfa. Então, muitos autores chamam conforme, também é chamado de biholomorfismo. Tá? Se vocês verem por aí, já sabem o que quer dizer, mas a gente vai usar mais essa notação chamando de conforme, tá? É uma observação interessante é que essa sentença 3 é equivalente a você dizer que f' de z seja diferente de zero em todo ponto, tá? Isso daqui é equivalentemente a 3, tá? Isso aqui é para o 3. Você pode dizer que φ menos 1 é holomorfo ou equivalentemente que a φ' de z seja diferente de zero para todo z pertencente a U, tá?
Z pertencente ao U. Certo? E uma observação importante é que, na verdade, esse item 3 aqui, você ganha ele de forma trivial se você supõe que φ é holomorfa e bijetiva, tá? Então, toda vida que você tem uma aplicação que seja holomorfa e bijetiva, a sua inversa é holomorfa. Então, esse item 3, na verdade, é uma... Você não precisa verificar porque você ganha de cara se você verificar que a φ é holomorfa e bijetiva, tá? Vou colocar isso como proposição. Se φ é holomorfa e bijetiva, então φ' de Z vai ser diferente de zero em todo ponto. Para todo Z pertencente a U. E em particular, como eu falei, a aplicação holomorfa a aplicação inversa vai ser holomorfa, tá? Particular, φ menos 1 é holomorfa, ou seja, φ é conforme, tá? Você olha para a nossa definição, isso quer dizer que a φ é conforme. Então, para você verificar que uma aplicação é conforme, basta você verificar que ela seja holomorfa e bijetiva, tá bom? Ou seja, para você verificar que φ é holomorfa, se você não quiser verificar que a φ é injetiva e sobrejetiva, um jeito que é equivalente a você verificar essas duas condições de aqui, tá? Vou colocar isso como observação. φ de V em U. Opa. U em V é claro, se φ é holomorfa, tá? E você dá uma cara para a inversa da aplicação psi de V em U, tá? Que é holomorfa. E a psi seja uma inversa à direita e à esquerda de φ, portanto, a φ vai ser objetiva, tá? Tá ok? Acontece isso. Conforme se φ é holomorfa e existe essa φ aqui holomorfa, tá ok? Φ da psi de Vzinho seja igual a Vzinho, tá? Para todo Vzinho pertencente a V. E psi da φ de U seja igual a U para todo U pertencente a V, tá? Então, essa é uma forma de você verificar que essa aplicação daqui seja conforme, tá? Isso quer dizer que a psi vai ser a inversa da φ, tá? Com essas duas condições, certo? Essa proposição daqui eu vou deixar como exercício, tem feito no livro do Stein, acho que tem feito no livro do Conway, tá? É uma prova legal. Se vocês não entenderem algum detalhe da prova, por favor, postem no fórum algum detalhe que vocês não entenderam, porque é uma prova legal, tá? Se não quiserem ver essa prova, também procurem uma outra prova alternativa, por exemplo. A prova da proposição, vou colocar como exercício para a gente ganhar tempo.
Tem bastante coisa hoje. Tá? E uma outra definição é que vou colocar aqui definição. Se você pega dois abertos, I e V, tá? Se U e V, vou colocar assim. U e V são ditos conformemente equivalentes. Quando existe uma aplicação holomorfa, desculpa, quando existe uma aplicação conforme que leva U em V, ou equivalentemente uma aplicação conforme que leva V em U, tá? Se existe F de U em V, conforme, tá? Aqui lembrando, claro, que isso aqui U e V são dois abertos do plano, tá? Beleza? Deixa eu ver isso aqui. Tá. Então, por exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui logo. Exemplos de aplicações conformes de C em C, tá? Então, por exemplo, no livro do Stein tem vários exemplos, tá? Acho que uns 6 ou 7 exemplos de regiões do plano que são conformemente equivalentes a outras regiões, tá? Então, vocês dão uma olhada nesses exemplos. Aqui eu só vou colocar alguns exemplos de aplicações conformes de C em C. Depois a gente vai ver um importante, que é que o semiplano superior vai ser conformemente equivalente ao disco aberto, tá? E depois eu posso comentar brevemente alguns desses outros exemplos, tá? E depois a gente vai começar provando, porque não vai dar tempo de provar, o chamado teorema da aplicação de Riemann, tá bom? Então, Então, vamos dar exemplos de aplicações conformes. Então, por exemplo, de C em C, tá? Então, vamos primeiro olhar as aplicações conformes que são definidas no conjunto dos números complexos, também leva. Então, o primeiro exemplo são as translações. Alguém falou alguma coisa? Ah, certo. Sandra responde. Então, são as translações. Então, uma translação por um número complexo H é simplesmente essa aplicação daqui, Z, que leva em Z mais H, tá? Onde H pertence a C, tá? Então, você, de fato, translada, né? Para cada ponto você tem uma translação, e a inversa dessa aplicação é bem simples. Por W e leva em W menos H, certo? A inversa vai ser em W menos H. É fácil ver que essa aplicação daqui vai ser holomorfa em todos os números complexos. Essa daqui também de baixo vai ser holomorfa, sempre. E quando você tem que uma vai ser inversa da outra, tá? Então, essas aplicações são conformes, tá? Outro exemplo clássico são as semelhanças, tá? São as semelhanças.
lembra que uma semelhança, eu acho que eu já tinha falado isso com vocês, são compostas de uma rotação por uma dilatação, tá? Você pega um número complexo, esse cara é um ponto, um vetor no plano, pode ser visto assim. Então, se você pega esse cara e gira e depois expande ou diminui o comprimento desse vetor, essa transformação é chamada de semelhança, tá? Ela é a composta de uma rotação por uma dilatação. E o que é que essa... Então, lembra, né? E a gente já viu que essas aplicações, elas simplesmente, você obtém assim, né? Se você pega, se C é um número complexo, tá? Diferente do vetor nulo. Então, se você define essa aplicação assim, f de z igual a c vezes z, com a interpretação geométrica do produto de dois números complexos em mente, a gente obtém que, de fato, f é uma semelhança, né? Se aqui você tem o vetor, lembra lá das primeiras aulas, né? Se aqui você tem um número complexo c, tá? Aqui seja, vamos dizer aqui, assim, o final desse vetor, quando o começo dele seja na origem, então esse vetor faz um determinado ângulo, aqui com os números com o eixo positivo do eixo dos, dos números reais, tá? Então esse cara vai ter norma de C, né? Então, toda vida que você pega um vetor aqui Z, então esse vetor Z também tem uma representação, você pode escrever Z como sendo a norma de Z por E elevado a psi, tá? Aqui o C é a norma de C por E elevado a I φ, opa, aqui é uma outra letra, tá? Coloca aqui um θ, por exemplo. E aqui é elevado a I φ, tá? Então, quando você multiplica esses dois caras, você, por exemplo, gira. Então, deixa eu pegar aqui uma outra. Você gira por esse ângulo φ fixado, tá? E então você tem aqui, por exemplo, esse ângulo aqui em verde e você soma esse ângulo aqui em azul, tá? A soma desses dois caras vai ser esse ângulo aqui em vermelho, tá? Onde se aqui você pega, aqui vai ser o ângulo que tá, opa, desculpa, o ângulo que tá em verde, tá? Mais o ângulo que você pegou aqui em azul, tá? Você começa daqui e coloca o ângulo aqui em azul, tá? Vai ser esse novo ângulo em vermelho, onde esse cara daqui em vermelho é o seu produto, né? Vai ser C vezes Z. Deixa eu apagar aqui. Vai ser C vezes Z. Tá? Isso aqui a gente já tinha visto, né? E esse cara daqui, ele tem norma módulo de C vezes módulo de Z. Então, você expande de fato esse cara, né? É claro que se a norma de C for um número menor do que 1, você vai estar diminuindo um pouquinho esse vetor e gira por esse ângulo fixado φ, tá? Você roda pelo ângulo que você tem, tá? Então, esse número complexo, CZ, ele tem essa representação polar, né? Isso que a gente está cansado de saber. Se é o módulo de C vezes o módulo de Z. Opa. Módulo de Z por E elevado aí de φ mais θ. Tá? Lembrando que esse cara em vermelho é simplesmente em azul aqui. Tá? Então, o ângulo em azul, você coloca começando aqui, você tem
esse cara em vermelho, beleza? Então vai ser isso, né? E é claro que você tem os casos particulares, né? Que se, por exemplo, quem é, então, deixa eu colocar aqui que F é conforme, toda vida que você toma assim, F é conforme, tá? Simplesmente porque essa aplicação vai ser holomorfa em todos os números complexos e a inversa de F vai ser dada por φ menos 1 de W igual a C menos 1 W. Tá? Quando se faz a F composto com essa aplicação, você ganha identidade, quando faz o contrário também. Tá? E então, se, claro, se C ele é unitário, ou seja, se a norma de C é igual a 1, né? Ou seja, C vai ser igual a E elevado a Φ, tá? E, portanto, você tem uma rotação, tá? Se a norma de C é igual a 1, essa semelhança é chamada de rotação, tá? F é chamada de rotação. Simplesmente uma rotação porque você não está expandindo o vetor, né? Porque a norma de C vai ser igual a 1. Você só gira o cara, tá? Rotação por φ. E quando C for um número real, tá? Se C pertence aos reais, então você tem dois casos aqui, né? No caso que C for positivo, então F corresponde a uma dilatação, né? Então, se C for um número complexo real, você não está girando esse cara, você simplesmente está expandindo esse vetor, né? Então, você chama isso daqui de uma dilatação, né? Toda vida que você tem aqui um vetor Z, se C é um número real, a gente sabe que toda vida que você multiplica por C, você simplesmente esse outro vetor daqui ele vai ser um múltiplo de Z, né? Vai estar na mesma reta que o vetor Z. Então, vai ser simplesmente uma dilatação por Z. Isso aqui vai ser o vetor CZ, tá? Então, F corresponde a uma dilatação, tá? É claro que se a norma de C, se C for menor do que 1, isso daqui vai ser uma contração, né? Você vai estar diminuindo o vetor Z, tá? Mas, mesmo assim, você chama de dilatação, tá? Eu só estou definindo porque eu vou usar, tá? Depois dessas... Sei que é tranquilo isso aqui, mas eu vou usar depois, beleza? E se C for negativo, nesses dois casos, o caso 1 é que C é positivo, outro caso é que C é negativo. Então, quando C é negativo, lembra que o vetor Z vai estar na mesma reta que o vetor C vezes Z vai estar na mesma reta que o vetor Z, só que vai estar no sentido contrário, né? Você girou por 180 graus, né? Então, F é uma dilatação pelo módulo de C, né? Pelo módulo de C, seguido por uma rotação de 180 graus. Uma rotação de π, né? Tá? Agora, eu vou... Um outro exemplo que eu vou fazer aqui vai ser esse daqui. Eu vou mostrar que o semiplano superior é conformemente equivalente ao disco, tá? E depois eu vou falar por que isso tem várias aplicações, por exemplo, em geometria não euclidiana, o disco e o modelo de... O disco ele é chamado de disco de Poincaré. Então, você tem esse modelo para
espaço hiperbólico, e tem também o outro modelo, que é o modelo do semiplano superior, tá? Que eu vou definir esses conjuntos assim. E esses dois conjuntos, eles são conformemente equivalentes, tá? E a gente vai ver depois que toda vida que você tem dois abertos que são conformemente equivalentes, o grupo de automorfismos desses caras, eles também são isomorfos, tá? Então, se você determina o grupo de automorfismos, tá? Daqui a pouco eu vou definir sobre isso, mas acho que eu falei na lista passada, eu coloquei na lista. Então, se você determina o grupo de automorfismo do disco aberto, automaticamente você tem determinado o grupo de automorfismo do semiplano superior, tá? Então, exemplo. O disco e o semiplano. Vejo que esse exemplo é bem interessante, porque um cara é limitado, né? Que é o disco, e o outro não é limitado. Superior, que eu vou chamar assim, tá? H, como sendo o conjunto dos números complexos Z pertencente a Z. Z pertencente a C, tá? O que? A parte imaginária de Z é maior do que zero, tá? É o semiplano superior. E o disco é o disco unitário, tá? Que eu vou denotar assim, como sendo Z pertencente a C, tal que a norma de Z seja menor do que 1, tá? Disco unitário, né? Então, esses dois caras são conformemente equivalentes. Conforme equivalentes, tá? Então, vamos mostrar, tá? Então, para mostrar que esses caras são conformemente equivalentes, basta que a gente dê uma aplicação holomorfa de um em outro, e depois, por exemplo, eu posso definir assim, f de z. Então, defina f de z como sendo de h em d por I menos z sobre I mais z, tá? E essa aplicação aqui, veja que ela vai ser holomorfa em H, porque a única singularidade dela é quando z for igual a menos I, que não pertence a H, tá? E então, essa aplicação daqui é conforme. Deixa eu colocar logo assim. É conforme. E a inversa dela vai ser essa outra aplicação. Vai ser o G inverso é G de D em H dada por G de W, tá? Vou colocar assim. I por 1 menos W por 1 mais W. Então, a inversa vai ser dada por essa aplicação daqui, tá? Deixa eu escrever direito aqui. Um menos W dividido por I vezes esse cara daqui, tá? Então, note que F e G elas são holomorfas em seus domínios, né? Porque veja que essa daqui ela só não é a Fzão, ela só não é holomorfa no ponto menos I, tá? Só que o ponto menos I, ele não pertence a H, né? H é o semiplano superior, tá? Aberto. E aqui
a G, ela só se... O único ponto onde a G ela não é holomorfa é onde esse cara daqui se anula, né? Onde 1 menos W é igual a zero. Mas esse cara aqui ele só se anula quando W for igual a menos 1, né? E o ponto menos 1, ele não pertence ao disco unitário aberto, desde que o ponto menos 1 tem norma igual a 1, né? Não é menor do que 1, tá? Então, essas aplicações aqui, elas são holomorfas nos seus domínios de definição. Uma outra coisa que a gente tem que observar é que, de fato, f de z, ele pertence a D, né? Será que a norma de f de z é para qualquer z que você pertence a H? Então você precisa verificar que a imagem dele vai estar caindo em D, né? Você precisa verificar que a norma de f de z seja menor do que 1, né? Então como é que a gente verifica isso? De modo muito simples, né? Você olha para... então, deixa eu colocar assim. F e G são holomorfos em seus domínios de definição. No seu domínio, tá? Note também que se você pega Z pertencente a H, tá? Então, Z ele vai estar mais próximo de I do que do ponto menos I, né? Então, em particular, Z menos I, tá? Isso implica que quando você passa dividindo, né, que a norma de f de z, então você tem isso daqui, isso implica que a norma de f de z ele vai ser menor do que 1, tá? Ou seja, a f de fato vai estar caindo no disco unitário, tá? É só olhar para como a gente definiu a f, tá? E também a gente precisa verificar que toda vida que a gente pega um ponto em D, a imagem dele também vai estar caindo em H, né? Então você precisa verificar se você pega um W pertencente, tá? Isso daqui é simples, né? Você pode fazer as contas, mas isso é simples de ver geometricamente, tá? Aqui você tem o ponto I e aqui tem o ponto menos I, tá? Então, qualquer W que você pega em Z, né, que é o semiplano superior, Z vai estar mais menos I aqui. Z vai estar mais próximo de I do que menos I, tá? Se você quiser, você faz as contas, mas você, você sempre vai ver que essa desigualdade daqui ela vai ser verdadeira quando Z pertence a H, ou seja, quando a imagem de Z for maior do que 1, tá? Então, se você quiser, você divide isso aqui com parte real e imaginária, abre as contas e vai ver que eu tô falando a verdade, tá? Uma outra observação é essa, né? Que a imagem de G vai estar contida em H. Então você vai lá, pega se W for igual a U mais IV, tá? Com U mais U ao quadrado mais V ao quadrado menor do que 1, ou seja, W pertence a D, tá? Então, você faz as contas também, continha simples, tá? Só de multiplicar pelo conjugado, embaixo e em cima. Você vai chegar que a parte imaginária desse cara, que é o que a gente tem que verificar para verificar que esse cara de fato vai estar em H, a parte imaginária desse cara vai ser dada por 1 menos U ao quadrado, tá? Dividido por 1 mais U ao quadrado, mais V ao quadrado, tá? E como U ao quadrado mais V ao quadrado é menor do que 1, então isso daqui vai ser positivo, tá? Esse cara aqui de baixo sempre vai ser positivo. E por essa condição, esse cara também vai ser positivo. Então, esse cara vai ser maior do que zero, tá? Então, de fato, G de W vai estar contido... De fato, se W pertence a I, o G de W também pertence ao H, né? Então, faz sentido definir a F e a G do jeito que a gente definiu, de D em H, e aqui a F de H em D, tá? As duas são holomórficas.
verificação simples. A única coisa que falta verificar para mostrar que a aplicação é conforme é você mostrar que uma vai ser inversa da outra, né? Como eu tinha comentado, tá? Então, quando você calcula f de g de w, então isso daqui, lembra, né? Isso daqui vai ser dado por i, né? Menos o ponto que você vai estar calculando, né? O g de w, a definição é i menos 1 menos w, dividido por 1 mais w, por i mais i mais i dividido por 1 mais w, tá? Aí você sai cortando os i's, né? Coloca o i em evidência, corta esses i's, simplifica isso daqui, né? Tira o MMC, tá? E chega que isso aqui é igual a w, certo? Continha simples, tá? Do mesmo modo, você faz a conta ao contrário, tá? Calcula o g de f de z e vê que isso daqui também vai dar z, tá? Tem que fazer a conta, não vou fazer para ganhar tempo, mas aqui é tranquilo, certo? Vocês conseguem fazer sem muitos problemas. Então, de fato, logo, como a gente queria provar, H e D são conformemente equivalentes e a gente exibiu, né, quem era essa aplicação conforme. Tem uma forma bem simples, né? O que é interessante notar também, lembra lá do que a gente falou na aula passada, será que o bordo de H vai ser mandado no bordo de D de uma maneira contínua, né? Uma bijeção contínua, tá? Lembra que isso é importante quando a gente vai olhar, por exemplo, para o problema de Poisson no semiplano superior, porque se for, então você tem que, a gente já exibiu aqui essa aplicação aqui, então aqui você tem a F, que pega esses caras no semiplano superior, e está mandando aqui dentro desses caras, dentro do disco aberto unitário. Deixa eu colocar aqui assim. Que é o disco aberto unitário, né? Então, todo esse conjunto aqui no semiplano superior está indo nesse cara daqui. Depois vocês dão uma olhada como é que ela manda por exemplo, uma reta aqui, como é que ela manda aqui nesse disco, tá? É interessante ver isso. Ou como uma reta vertical, tá? Pela aplicação, vai sendo mandada por F, tá? Ou como ela pega um círculo aqui, em que conjunto aqui, como é que ela vai mandar, tá? Verifiquem esses caras, é só você pegar um conjunto aqui e olhar pela aplicação, tá? É interessante isso, e aqui você tem a G, tá? Uma coisa interessante é que, veja que a F, por exemplo, ela só não vai ser holomorfa no ponto menos i, tá? Então ela pode ser estendível ao bordo de H, ou seja, a reta real, tá? E de fato, tá? Toda essa reta daqui, tá? Ela vai ser mandada de uma maneira contínua, tá? Essa região daqui, ela vai ser mandada por F de uma maneira contínua aqui no bordo de D, tá? Sobrando apenas um ponto, que é o ponto menos 1. Sobrando aqui esse cara, que é o ponto menos 1, tá? Coloca aqui, ó. Menos 1 aqui aberto. Então, ela começa percorrendo de menos infinito até esse disco aberto e vai nesse outro cara daqui, tá? E como é que você fecha esse cara? Mandando ponto infinito no ponto menos 1, tá?
seria impossível levar uma região que compacta, tá, de forma contínua, em uma região que não é compacta. Então, a gente teria que compactificar, de fato, essa reta, tá? Então, imagine que você vai estar juntando esses dois extremos dessa reta, tá? Eu vou colocar esse, esse detalhe daqui a pouco. Então, você está juntando esses dois infinitos e colando esses caras em um único ponto, tá? Uma reta, ela, alguns autores definem que uma reta é um círculo generalizado, tá? Daqui a pouco, depois, quando eu falar de transformações de Möbius, acho que eu vou colocar isso como exercício, tá? Lembrando um pouco do que a gente viu também sobre funções meromorfas, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, o bordo de... Tá? Deixa eu só fazer esse exemplo aqui rápido. O bordo de F é o bordo de H, vou colocar assim, que é o eixo, a reta real, né? Leva elevado por elevado no bordo de D por F de uma maneira contínua? Porque se for, você pode resolver o problema de Poisson em H, tá? No semiplano superior, como eu tinha falado na aula passada. Contínua, tá? Eu tenho aqui uma objeção contínua. Isso aqui não tem a ver com aplicação conforme. Eu já tinha mostrado que uma aplicação conforme já fazia isso, mas para o problema de Dirichlet, de novo, é importante você olhar a aplicação no bordo, tá? Então, nesse caso, sim, para esse exemplo, tá? Perceba o seguinte, tá? Que F é holomorfa. Exceto no ponto, nesse cara daqui, né? Z0 igual a I. Em particular, né? A F é contínua. Nesse cara, né? Eu posso estender F aos reais, né? Porque elas só não, só não vai estar definida no ponto menos I. Então, se Z for um número real, se Z for igual a X, então você olha a expressão da F, né? E nota que a norma de F de X sempre vai estar contida no disco unitário, né? Essa norma de F de X sempre vai ser igual a 1, porque a distância que você pega quando você está aqui nos números reais, pegou um X real, a distância para o ponto I e para o ponto menos I é a mesma, tá? Para qualquer número real que você pega. Então, f de x é igual a 1, isso implica que f de R, né, que é o bordo de H, de fato vai estar contido no bordo de D. De fato vai estar contido no círculo unitário, tá? Mas será que ela vai ser todo o círculo? Sim, ela vai ser uma parametrização do círculo, porque se você pega o x e joga na expressão de f, você tem o seguinte, né? Você tem que f de x, ele vai ser dada por i menos x por i mais x, né? Então você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado de x mais i
e você vai ter isso daqui. Isso aqui vai dar 1 menos x ao quadrado por 1 mais x ao quadrado, tá? Mais i por 2x vezes 1 mais x ao quadrado, tá? Aí você, isso para quem é afiado em trigonometria, isso lembra uma fórmula, tá? Que envolve a tangente, certo? Se você pega x igual a tangente de t, tá? E t pertencente a menos pi sobre 2, pi sobre 2, opa, pi sobre 2, tá? Então, note que quando t varia de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, você percorre a reta, se você define x assim, você percorre a reta de menos infinito até o infinito, tá? Então, você percorre a reta do menos infinito até o infinito e você tem mais, né? Como vale isso daqui, tá? Deixar para vocês verificarem essas duas formas, se vocês não estão lembrados, mas vale isso daqui, tá? Que seno de 2a vai ser duas vezes. Gente, coloquei assim do livro do Stein. Isso aqui é tangente de t. Então, isso aqui vai ser duas vezes a tangente de a, tá? Por 1 mais a tangente de ao quadrado de a, tá? E o cosseno de 2a vai ser 1 menos a tangente de a ao quadrado, tangente ao quadrado de a, sobre 1 mais a tangente ao quadrado de a, tá? Então, ó, quando você olha para essa expressão aqui, estrela, então você percebe que isso daqui, tá? Ó, 1 menos x ao quadrado por 1 mais x ao quadrado, cosseno de 2t, tá? A cara daqui vai ser o seno de 2t, tá? Quando você olha para essa expressão aqui, estrela, tá? Olha para essa fórmula daqui e olha para essas duas expressões. Então, de fato, você vai ter uma parametrização do círculo unitário, tá? Porque f de x é igual ao cosseno de 2t mais i seno de 2t. Que a gente sabe que isso daqui é elevado a percorre o t. Lembra que o t ele vai estar variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Então, isso daqui ela começa no ponto e você está multiplicando esse arco daqui que você vai estar pegando por 2, tá? Então, você, de novo, percorre quando x vai estar variando aqui de menos infinito até infinito, né? Então, quando você vai parametrizar, você vai estar andando assim a reta, tá? E esse cara, ele, por f, ele vai mandar, tá? Nesse outro, nesse sentido aqui, né? Aqui é o ponto menos 1, não vai mandar nesse cara, mas vai começar aqui nesse arco e vai percorrer nesse sentido, tá? Percorrer nesse sentido, até você parar aqui nesse outro arco, tá? Percorre apenas uma vez, uma aplicação objetiva. Então, vai assim, assim e assim, né? Note que quando você chegar no zero, né? Então, isso aqui pega no ponto 1. Chega a metade, tá? Deu essa volta assim, né? Só que não pega o ponto menos 1, né? Então, aí você olha para a cara aqui da G, tá? A G, ela, olha aqui para a cara da G. A G, ela não é uma aplicação holomorfa. Perceba que você poderia definir a G em todos os números complexos, menos quando W for igual a menos 1, né? Então, ela não é uma aplicação
holomorfa em C, mas é uma aplicação meromorfa em C, tá? Então, como é que a gente define ela como uma aplicação meromorfa? Ela vai ser igual a G em todos os números complexos, e quando W for igual ao polo, que aqui nesse caso vai ser -1, ela está indo no infinito, tá? Então, a gente resolve esse problema, tá? Mandando o ponto infinito, né? Nesse outro ponto -1, ou seja, então, você tem que o f de R vai ser o círculo inteiro, S1, menos esse ponto, que é o ponto -1, tá? E o f de infinito, se você definir assim, a f de fato vai ser uma aplicação contínua, não da reta estendida, mas da reta estendida unida a infinito com o círculo inteiro, certo? É igual a -1, tá? Então, e daí você consegue resolver o problema de Dirichlet no semiplano superior, tá bom?